Oi, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Espero que tenham tido uma boa primeira semana de ensino remoto, com algumas dificuldades, mas a gente sabia que isso iria acontecer, né? Estava no previsto e eu acho que a gente conseguiu contorná-las e vamos que vamos, né? Vamos seguir esse barco aí que a gente vai obter êxito no final. Bem, hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre cardápio e menu, que é o nosso capítulo 2 da apostila de alimentos e bebidas. A primeira coisa que é importante é a gente saber o que é cardápio e o que é menu. Né? Normalmente as pessoas chegam no restaurante e não sabem o que é o correto. É correto eu pedir o cardápio ou é correto eu pedir o menu? Quando eu quero saber lá na cozinha o que é que vai ser servido no almoço, eu pergunto qual é o cardápio ou eu pergunto qual é o menu. Na verdade, gente, os dois estão corretos. Por quê? Porque a gente tem algumas divergências na literatura com relação a esses conceitos. Então, por conta disso, aqui pra a gente vai estabelecer que cardápio é o que vai ser servido em um evento. Então, eu vou definir o cardápio, eu vou definir quais os alimentos e bebidas serão servidos naquele evento. E o menu antigamente eu falava que é o impresso onde esse cardápio viria listado. Eu falo antigamente porque hoje a gente já não tem mais só o cardápio, o menu impresso, né? A gente já tem os menus digitais, hoje em dia utilizando o QR Code, que está sendo muito comum depois dessa pandemia, mas eu vou falar disso com vocês quando a gente for falar só do menu. Ok? A gente vai começar agora falando do cardápio, ou seja, do que é que eu sirvo em um evento. Como é que eu faço para definir o que é que eu vou servir em um evento? Existem várias questões que a gente precisa analisar para que a gente defina um cardápio adequado para aquele tipo de evento, para aquele tipo de público que eu vou atender. Então, a primeira questão que eu vou pensar é: quem são os convidados? Qual é o perfil desses convidados? E aí, gente, existem questões que a gente precisa analisar e que vão interferir nessa decisão. Por exemplo, sexo dos convidados. Se são a maioria mulheres, a maioria homens. Mulher gosta de pratos mais leves, aprecia pratos bonitos, bem elaborados, bem apresentados, pouca quantidade, diferente do homem, por exemplo. Né, que já gosta de um prato que dá mais sustância, de quantidade, de um prato grande. Poder aquisitivo também é uma questão que vai influenciar. Se eu vou fazer um cardápio, elaborar um cardápio para pessoas mais humildes, eu não devo servir para elas lagosta. Ah, mas por que, Tetê? Estou servindo para ela o que há de melhor. Porque não é do paladar dela, não é comum ao paladar dela. Então ela não vai gostar. Embora seja um prato caro, não faz diferença para ela, né? Então o poder aquisitivo vai influenciar, a idade do meu convidado vai influenciar, o sexo do meu convidado vai influenciar, dentre outras questões. Então, eu preciso conhecer bem para quem que eu vou servir. Ah, importante saber, eu tenho alguém com restrições alimentares, que hoje em dia é muito comum, né? Então, para quem eu vou servir? Quais são as características dessas pessoas para eu fazer um cardápio adequado a essas pessoas? Outra questão, por exemplo, o tipo de festa. Se eu vou fazer um churrasco, é um cardápio. Se eu vou fazer um jantar, é outro cardápio. Se eu vou fazer um aniversário de 15 anos, é um cardápio. Se eu vou fazer um coffee break, é outro cardápio. Então eu preciso saber qual é o tipo de evento que eu estou trabalhando, né, que eu vou elaborar esse cardápio, porque vai mudar completamente de acordo com o tipo de festa que a gente está fazendo. Outra questão importante, a duração da festa. Se eu tenho, por exemplo, um casamento que vai durar de 8 da noite às 8 da manhã, eu tenho que pensar num cardápio de 8 da noite às 8 da manhã. O que é que eu vou servir? E aí eu vou linkar com a programação desse evento para ver o que é que eu vou servir num tempo tão grande de festa. É completamente diferente de uma festa de 4 horas, por exemplo, né? O horário do evento, obviamente. O que você serve num brunch, que é de manhã, num almoço e num jantar, são alimentos completamente diferentes, ou pelo menos devem ser alimentos completamente diferentes. Uma outra questão, clima, né? A data do evento. Quando que o evento vai acontecer? É primavera, verão, outono, inverno? E aí, de acordo com essa data, você escolhe os pratos que você vai servir. Você não vai servir um caldo, por exemplo, num evento que vai acontecer em janeiro, porque não vai estar adequado. É um cardápio ótimo para um evento que vai acontecer no inverno, certo?
Uma outra questão, por exemplo, diferenças regionais. Vamos supor que a gente vai fazer um casamento no campo. Eu não devo servir em um casamento no campo só um cardápio com frutos do mar, por exemplo. Por quê? Porque aquelas pessoas não vão estar habituadas a esse tipo de cardápio. São diferenças de uma região para outra. Então não vai ficar bacana, eles não vão ficar satisfeitos. Ah, mas eu posso ter um ou outro fruto do mar? Claro, se os convidados gostam, você vai perguntar isso a quem está te contratando, não tem problema nenhum. Mas você precisa. Isso não pode ser a maioria, né? Pode ser um ou outro prato. O tipo de serviço também vai influenciar no que você vai servir. Por exemplo, se você vai servir na forma de buffet, normalmente quando a gente faz buffet é para um número maior de pessoas, é uma comida mais simples. Então já vou pensar numa comida que eu consiga fazer para atender um número maior de pessoas. E qual tipo de comida, um tipo de comida mais simples, para poder fazer em grande quantidade e repor ao longo do evento. Se eu faço um serviço à francesa, que é um serviço altamente sofisticado, eu não posso servir a mesma coisa que eu sirvo num evento onde eu utilizo o serviço de buffet. Então, o cardápio vai mudar de acordo com o tipo de serviço que eu vou utilizar também. Vocês conseguem perceber isso? Acho que sim, né? Qualquer dúvida, me chama no e-mail, me chama no WhatsApp, tá, gente? E uma outra questão importante, a questão dos equipamentos, mão de obra, espaço e estocagem. Então não adianta, gente, eu querer fazer alguma coisa, eu propor um cardápio em que eu não tenho pessoal qualificado para executar esse cardápio. Em que eu não tenho, por exemplo, equipamento para produzir esse alimento. Ah, vamos fazer uma paella. Mas se eu não tiver uma paedeira, eu não posso propor uma paella porque eu não tenho equipamento para produzir. A mesma questão dos frutos do mar. Eu preciso estocar esse produto. Eu vou comprar esse produto de fora, eu tenho que ter lugar para estocar até o dia do evento. Se eu não tiver, não é um cardápio que vai fluir bem, né? Correndo um risco altíssimo da gente ter sérios problemas, né? Espaço, eu preciso ter espaço para produzir esse cardápio. Qual é o espaço que eu tenho que ter? Quando a gente serve empratado, por exemplo, vou fazer um cardápio para um serviço empratado, eu tenho que ter espaço para produzir, senão eu não posso propor esse tipo de cardápio. E, obviamente, e não menos importante, talvez o mais importante de todos, desculpa, gente, a questão do orçamento. Quanto eu tenho para gastar com a comida nesse evento? Então, se eu tenho um orçamento muito pequeno, eu já vou cortar pratos que são muito caros, né? E vice-versa. Se eu tenho um orçamento amplo, eu já posso pensar em coisas mais caras, né, mais sofisticadas e por aí vai. Então, o que é importante vocês entenderem? Cardápio, o que eu sirvo não é padrão. Vai mudar de um evento para um outro. E deve mudar, tá, gente? A gente precisa inovar. Hoje em dia, acabou aquela história de coxinha, quibe, empadinha. Isso acabou. Os cardápios estão cada vez mais diversificados, inusitados, e é por aí que tem que ser mesmo. É nessa tendência que eu acredito, ok? Então, assim, quando forem elaborar um cardápio, sejam criativos, saiam da mesmice. Hoje tudo pode ser servido. Você pode trazer o que você faz na sua cozinha para um evento que tem sido super bem-vindo. Então, pensem sempre nisso. Vou oferecer coisas diferentes, coisas criativas. Saiam desse pacotinho de salgadinho frito, pacotinho de salgadinho salgado, frios, que isso já não existe mais. E sempre tentem analisar essas questões que a probabilidade de dar errado diminui bastante, certo? E aí, uma outra questão que eu queria falar para vocês também com relação ao cardápio, estejam sempre atentos em como que vocês vão servir esses alimentos, que é também uma tendência grande hoje em dia. Então, assim, não é só o que você vai servir, mas como você vai servir. Servir de forma diferente, sair do tradicional, sair do que já é esperado. Hoje a gente tem utensílios maravilhosos já no mercado. Rio, São Paulo tem coisas maravilhosas, principalmente para finger food. Então, pequenos potinhos, tachinhos, que você pode inovar e servir o seu alimento. Então pensa, eu tenho que servir algo adequado a todos esses quesitos que a gente falou, algo inovador, e eu tenho que apresentar esse alimento de uma maneira diferente para o meu convidado. A própria bebida, né, gente? As pessoas criam tanto que virou moda servir a bebida no pote,
né? Naquele pote de maionese, pote de palmito. E virou moda. Caiu na graça. Por que que vira moda? Porque é diferente. Porque sai do trivial. Então, se você for trabalhar com isso, tenha isso em mente. Eu não vou servir o que todo mundo serve e eu vou servir sempre de uma maneira inusitada, de uma maneira diferente. Ok? Bom, e com relação aos menus, né, gente? Os menus são como você vai apresentar esse cardápio para o seu cliente ou, no nosso caso, para o seu convidado. Até algum tempo atrás, a gente não tinha a utilização de menus em eventos. Os menus existiam muito em restaurantes, né? Muito não, na essência em restaurantes. Depois de um tempo, eles começaram a aparecer nos eventos. E qual que era a intenção disso? A intenção é fazer com que o seu convidado saiba o que tem na festa, o que vai ser servido. Ele pode esperar um determinado alimento, porque ele quer muito comer aquilo. Não é para o seu convidado que chegou 2 horas depois, pegar o seu menu, chamar o garçom e falar, eu quero comer isso daqui, que de repente já passou. O buffet, ele não tem a mesma estrutura de um restaurante. Então, o buffet entra com os pratos, né, numa ordem. E às vezes, se o seu convidado chegou atrasado, eu estou exemplificando isso porque já aconteceu comigo em evento meu. O convidado chegou atrasado, pegou o menu e disse para uma pessoa do buffet, eu quero comer esse daqui, porque eu não comi. E já tinha passado, tá? Então, não é essa a intenção do menu em eventos. A intenção é mesmo que o convidado saiba o que vai ser servido. Às vezes ele tem alguma restrição alimentar, então ele já sabe, vai ter um camarão aqui, eu não posso comer, eu vou falar com o garçom e tal, ok? É importante que esse menu siga a identidade visual do evento, obviamente. Ele acaba fazendo parte dessa decoração, ele está completamente relacionado com todos os elementos da decoração. Em eventos, eu ainda não vi menus digitais ou com QR Code, mas eu acredito que vai acabar aparecendo, tá, gente? O QR Code, o digital, ele é obviamente bem mais barato. No caso de restaurantes, você consegue corrigir e reavaliar o seu cardápio de uma forma bem menos onerosa do que o papel, que você tem que imprimir, e etc e tal. Então, eu acho que essa é uma tendência forte. Talvez comece a aparecer nos eventos também, e também é interessante, é diferente. Sempre inovar. Se for fazer ele escrito, muito cuidado com questão de fundo, letra, se vai aparecer bem, se as pessoas vão conseguir ler. Eu coloquei para vocês aí nos nossos slides, tem algumas fotos de alguns menus que a gente fez nos nossos jantares. A gente sempre tenta inovar nos menus, porque a gente tem um público que vai em todos os jantares, então a gente tem que fazer sempre algo diferente. Vocês vão ver aí alguns até bem diferentes. A gente teve um que a gente fez que ficou bem legal, que a gente colocou no saquinho de pão. A gente tinha um saquinho de pão e aí o menu vinha anexado nele, vocês vão ver nas fotos aí. Então eu coloquei bastante fotos que dá para vocês verem como que ele fica bacana, ajuda na decoração e também que a gente consegue inovar, né? A gente com 13 edições do jantar, a gente vem sempre tentando fazer algo diferente, ok? Bom, eu espero que tenha sido clara. Eu acho que com o material, as fotos, vocês vão conseguir entender perfeitamente o que é um cardápio, o que é um menu e como que eu faço para elaborar bem um cardápio de acordo com o evento e com os convidados, e qual é a importância de um menu em um evento também. Ok, pessoal? Então, mais uma vez, obrigada a todos. Passou uma moto aqui, eu não sei se vai atrapalhar o vídeo, mas se tiver atrapalhado, desculpa. E até a semana que vem. Beijos em todos.